E aí, pessoal, tranquilo? Então, eu convido a vocês a passarem lá na comunidade para lerem lá alguns textos que a gente coloca lá, alguns artigos. São textos bastante interessantes que a gente está buscando aí para trazer o melhor para vocês. O último que a gente colocou lá foi sobre o Foro de São Paulo, sobre as participações de quem financia, quem participa. Quem financia não, quem participa, né? Porque o financiamento ainda é um mistério. Então, eu peço para vocês para lerem, que é bem interessante, bem informativo. Também tem os links dos livros do professor Olavo de Carvalho e outros livros conservadores. Alguns que são esquecidos aí pelo público, a gente buscou e colocou lá. Espero que vocês comprem com a gente para ajudar a fortalecer nosso canal. Também confira sua inscrição ou se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem, que isso é importante para o nosso canal, para a gente crescer aqui no YouTube novamente. Também siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie ou ajude o nosso canal. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade, apoiando nosso presidente, seguindo, tentando, pelo menos tentando seguir os conselhos do professor Olavo de Carvalho. Tamo junto, forte abraço. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então vamos lá, apoie o nosso canal, participe da nossa vaquinha, que a gente está aí tentando melhorar o Brasil, sempre apoiando nosso presidente, sempre trazemos aí para vocês vídeos do professor Olavo de Carvalho, com novidades ou alguns vídeos aí antigos, que sempre estão atuais. O professor Olavo de Carvalho é fera. Olavo sempre tem razão. Bolsonaro presidente. Bolsonaro até 2026. Tamo junto aí com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Toda ciência, nesse sentido, toda filosofia, é um processo educativo. Quer dizer, não cabe ao professor, ao instrutor, cabe menos ele dizer a verdade do que ele criar as condições que permitam que o aluno perceba esta verdade. E, nesse sentido, todo discurso humano é evidentemente simbólico. Quer dizer, eu não posso pegar a verdade que eu aprendi e traduzi-la tão eficazmente para vocês de modo que ela esteja presente, porque o discurso versa sobre o universo, sobre a realidade, sobre Deus, etc, etc. Nenhum ser humano tem a capacidade de presentificar fisicamente essas coisas através do seu discurso, né? Na hora que você diz a palavra elefante, o elefante não se materializa ali, tá certo? E o conhecimento efetivo, ele se dará não somente na compreensão do discurso pelo seu ouvinte, mas na hora que esse ouvinte é capaz de reconhecer aquilo na própria realidade da sua experiência. Estão compreendendo? Então quer dizer que o hiato entre discurso e realidade sempre foi considerado uma coisa quase banal, né? Quer dizer, o conhecimento não se perfaz no discurso, mas se perfaz no ser humano que o ouve. Tá certo? Então você tem quatro elementos aí, na verdade. Você tem o emissor, o receptor, o discurso e o mundo. Tá certo? E o mundo é a chave que vai fechar tudo isso aí. E como ninguém pode ter a pretensão de abarcar o mundo com o seu discurso, então você usa o discurso como um indicador, como um símbolo, de modo que o seu ouvinte, ouvindo o discurso, ele veja o mundo. Tá certo? Muito bem. E durante milênios, os seres humanos foram capazes de viver, vamos dizer, nessa figura quadrangular, tá certo? Tentando sempre se aproximar da realidade, da verdade, através do discurso, sabendo que o discurso não era suficiente para isso, e sabendo que sempre, para além do discurso, você ia ter que abrir para uma perspectiva de experiência ilimitada, tá certo? E, curiosamente, isso não incomodava a ninguém. As pessoas achavam que assim era muito natural. Acontece que, a partir de um certo momento, que é marcado justamente pela época de Descartes, Galileu, etc, etc, aparece, vamos dizer, a pretensão de prender a realidade dentro de um sistema, tá certo, que enuncie tão bem a estrutura íntima desta realidade que seja possível prever a conduta da realidade com exatidão daí para dentro. Quer dizer, é a tentativa de olhar a realidade como se ela fosse uma máquina da qual você, conhecendo a estrutura e o funcionamento, você pudesse, vamos dizer, operar a máquina de modo perfeito. Não precisa dizer que a ideia em si mesma é imbecil, mas também não precisa dizer
que sempre haverá partes da realidade que funcionam realmente assim, a começar pelas próprias máquinas. Isso quer dizer, se você, vendo o diagrama, o manual de instruções de um equipamento qualquer, você não consegue fazer ele funcionar exatamente como está no manual de instruções, porque algo deu errado. Tá certo? Mas a ideia de fazer da ciência uma espécie de manual de instruções do conjunto da realidade e de chegar a expressar a realidade, vamos dizer, em fórmulas matemáticas perfeitas e definitivas que permitissem ao homem, vamos dizer, adquirir um poder sobre o conjunto da realidade, essa é uma ideia que aparece justamente na Renascença com Galileu, com Bacon, com Descartes, etc, etc. Então, você vê que aí houve uma espécie de, nesse momento, quando aparece essa proposta, existe uma ruptura do equilíbrio anterior. Antigamente você tinha uma espécie de equilíbrio tensional, quer dizer, nós sabemos que nós não podemos saber tudo, nós sabemos que nós não podemos fazer o conjunto da realidade caber dentro do nosso discurso, como se fosse infinito em ato, tá certo? Mas nós sabemos que através de símbolos bem articulados, tá certo? Nós conseguimos remeter o nosso ouvinte e nós mesmos a uma realidade de modo que nós sempre sabemos do que estamos falando, embora não consigamos dominar aquilo completamente. Então, vamos dizer que até essa época do chamado Renascimento, o objetivo do conhecimento era situar o homem dentro da estrutura da realidade. A partir do Renascimento surge a ambição de que a realidade deve ser contida dentro do discurso, de tal modo que, conhecendo o discurso, você domine a realidade. Isso também pelo desejo de transformar a realidade, né? Inicialmente a ideia é dominar, mas você domina uma coisa para que ela faça o que você quer e não o que ela quer. Então, O elemento de imprecisão, então, ele vai acompanhar sempre, porque não é uma imprecisão temporária. Não, veja, Preciso, mas vai chegar... a ideia mesma de imprecisão só aparece nesta época. Ninguém imaginava antes, vamos dizer, que o hiato entre discurso e realidade fosse uma imprecisão ou um defeito do discurso. Uma característica... Isto, vamos dizer, este hiato entre discurso e realidade reflete a nossa situação dentro da realidade. Portanto, ele é um elemento da própria realidade. A incapacidade humana, vamos dizer, de abarcar a realidade como um todo, faz parte da estrutura da própria realidade e é ele que reflete a nossa posição. Então, por exemplo, como dizia Santo Tomás de Aquino, você não pode ter um conhecimento preciso sobre uma coisa imprecisa. Quer dizer, o conhecimento, ele não tem que abarcar a realidade, tá certo? Ele tem que simbolizar de modo suficiente para que você saiba do que está falando. Então, quer dizer que certas indicações bastam. O conhecimento não é uma rede, uma trama que tenha que abarcar e conter o conjunto da realidade. Não é isso. Ele é um simples indicador. Você não vai viver dentro do universo do discurso, você vai continuar, depois de ouvir o discurso, você vai continuar dentro da realidade. E aquele discurso é só mais um elemento que entra dentro da própria realidade. Isso todo mundo soube. Todo mundo, em todas as civilizações, sempre soube disso. Tá certo? Então, não cabe ao filósofo dizer tudo e nem muito menos dizer tudo exatamente. É dizer o suficiente para que o seu ouvinte saiba do que ele está falando. Está compreendendo? Então você vê por que Platão, sempre no final dos seus diálogos, ele apela ao mito. Tá certo? Porque ele percebe que aquele discurso dialético que ele está empreendendo, esse meu discurso chega ao seu limite. Ele se abre para uma realidade que transcende infinitamente, né, aquele enfoque. Então ele precisa até de um outro tipo de simbolismo para aludir àquilo. Então ele apela ao mito. Tá certo? E não há nisso uma imprecisão. Não, isso é a tradução da própria estrutura da realidade. A realidade é assim. Está compreendendo? Agora, a partir do momento em que você acredita que a realidade é construída como se fosse uma máquina, tá certo? Estruturada por leis matemáticas rigorosas, então você tem que conhecer essas leis perfeitamente e conhecê-las de tal modo que o conhecimento delas lhe dê o poder sobre a máquina. É aí que entra o negócio da imprecisão. Quer dizer, quando você não consegue fazer isso, fala, não, então aí tem uma imprecisão. Está compreendendo? E essa ideia está tão profundamente na cabeça das pessoas, ela se arraigou tão profundamente na mentalidade moderna,
Quer dizer, que a ideia da imprecisão leva as pessoas a um desespero. Está entendendo? Quer dizer, da onde surge, vamos dizer, o tipo de ceticismo moderno, né? Vem disso. Quer dizer, você tenta conhecer precisamente uma coisa que em si mesma é imprecisa. Daí você não consegue e você acha que tem algo errado com o seu conhecimento. Está compreendendo? Você verá, quando Kant diz para as pessoas, nós só conhecemos os fenômenos e não conhecemos as coisas em si, ele está expondo isso como se fosse uma limitação do conhecimento humano. E ele não percebe que, correspondentemente, são as coisas que só conseguem se mostrar para nós sob a forma de fenômenos. Elas não conseguem se mostrar para nós só na sua essência pura. Você está compreendendo? Ou seja, não é uma limitação do conhecimento humano, é a estrutura da realidade que é assim. E ele coloca isso como se fosse uma limitação do conhecimento humano. Está compreendendo? Por exemplo, o fato de que você, quando vê um animal, você só consegue ver pelo lado em que ele está. E, no entanto, você sabe que ele tem outros lados. Tá certo? Então, Kant coloca isso como se fosse uma limitação do conhecimento. Quer dizer, a nossa estrutura de percepção, ela é tão falha que ela só permite ver o animal por um dos lados. Então, nós sabemos que o animal em si mesmo não é assim, que ele tem muitas outras características que para nós são inacessíveis. Tá certo? Eu digo, sim, e o pobre do animal, ele por sua vez, ele teria a capacidade de se mostrar para mim por todos os seus lados ao mesmo tempo? Só que Kant não faz essa pergunta. Entendeu? Então, algo que antes era aceito como uma condição normal da estrutura da realidade, de repente começa a ser visto como uma anomalia ou uma limitação do conhecimento humano. Mas só aparece assim porque houve uma ambição desmedida. É só a partir da hora que você pretendeu, né, levar o conhecimento humano para além da própria estrutura da realidade, dito de outro modo, a hora que você não aceita mais a estrutura da realidade e você quer transformá-lo em outra coisa, quer dizer, você quer transformá-lo numa máquina perfeitamente dominável e manipulável. É claro que é um delírio de onipotência. Não é isso? Então, a ideia de Bacon de que o saber se destina ao poder, essa ideia não tinha ocorrido a ninguém antes. Não é isso? Quer dizer, a vida de Sócrates demonstra para você que saber não é poder. Ele está sabendo tudo e, no entanto, os caras podem mais do que ele. Tá certo? Então, ninguém antes desta época acreditou que o conhecimento humano, tá certo, devesse adquirir um poder sobre o conjunto da realidade. Um poder sobre nada, na verdade. Né? Quer dizer, Sócrates, com tudo que ele sabe, ele não consegue se safar da encrenca em que ele está. E isso é normal, o ser humano é realmente assim. Está compreendendo? Por quê? Nós vivemos na contingência. Tá certo? Nós não vivemos dentro de um universo, vamos dizer, perfeitamente lógico, onde só existem as essências e suas propriedades. Não, existem os acidentes, em número infinito. Não é isso? A acidentalidade faz parte da estrutura da realidade. Ela não é um erro na estrutura da realidade. Não é? E isto, mais ou menos, todo mundo sabia. De repente, eu creio que em razão da decadência do ensino. Quer dizer, o ensino universitário, por exemplo, a que um Descartes teve acesso, ou que mais tarde o próprio Kant teve acesso, era realmente muito ruim. Então transmitia a essas pessoas uma ideia errada da ciência antiga e medieval. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço, muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar, essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto.